você já fez alguma vez algum pedido, alguma coisa? E eu falei, fiz, mas nem sempre dá certo, né? E ela disse, então é porque tu tá fazendo errado. Para os dois terem um bate-papo aqui comigo, com vocês que estão aí em casa, sobre espiritualidade e lei da atração. Então quero agradecer aí essa união e dizer que vocês são muito bem-vindos aí no nosso podcast. E muita gente tem dificuldade em dividir isso, né? Então, como a gente pode começar falando sobre isso, né? Essa intersecção aí que a gente pode fazer. Claro, sabe que já há um bom tempo eu e a Ju a gente se conhece. E a gente sempre acaba falando sobre esses assuntos, a gente sempre acaba chegando na espiritualidade, a gente sempre acaba transitando por esse caminho. E foi muito interessante quando surgiu o convite teu para vir para cá, né? Um ou 2 dias antes, nós estávamos tomando um café e conversando exatamente sobre esse processo, né? E a Ju estava me falando muitas coisas sobre a lei da atração que me deixou curioso, né? Eu lembro que ela disse assim, você já fez alguma vez algum pedido, alguma coisa? E eu falei, fiz, mas nem sempre dá certo, né? E ela disse, então é porque tu tá fazendo errado. Daí que a gente começou. Assim, tudo são crenças, né? Então, às vezes a gente tem um determinado comportamento por conta de comportamentos anteriores, né, de resultados anteriores, e aí acabam refletindo nos resultados atuais, que de repente não é o desejado. Tudo é atração, né? Tudo é um jogo de atração. Na verdade, essa palavra atração, ela é muito comercial, ela é recente, né? Não é antiga. E assim, antigamente, no Kybalion, era a sexta lei, que era a lei de causa e efeito. Então tem muito a ver, né? A causa e efeito com a atração. Exatamente. E aquele bate-papo nosso foi muito bacana, eu lembro, e foi muito produtivo também. Foi demais. E o engraçado é que depois disso eu perdi o horário do estacionamento, eu tive que voltar a buscar o carro no dia seguinte. Foi muito legal. Ficamos horas ali falando sobre lei da atração. Porque a gente sempre acaba chegando naquilo que a espiritualidade nos fala, né? Que é a lei de causa e efeito. Quem às vezes não se pergunta assim, se isso não tem explicação no físico, então no presente, então está relacionada a vidas passadas, tá? Sim, a lei da causa e efeito, ela transita por esse caminho, né? Ação e reação. E aí que a gente acaba vendo, por exemplo, a lei do karma, né? A lei do dharma, que também circulam por essas mesmas vertentes energéticas. Mas espiritualmente é muito fácil ver esse processo. Por exemplo, para mim estar aqui, o que aconteceu nesse processo todo para conseguir estar aqui. Tudo isso tem uma movimentação energética, né? E através dessa movimentação energética que surgiu essa nossa conversa e, acima de tudo, essa vertente. E ontem, né, eu estava num trabalho e nesse trabalho estava a comunicação e a mensagem do Exu Rei, né, que tu conhece bem. E ele falava exatamente sobre a lei da atração, nos explicava algumas coisas, exatamente como a Ju disse agora. Isso é um nome novo, é um nome recente para uma história antiga, né? E é nesse ponto que eu acho que a gente vai ter que começar a olhar com atenção. Nós falamos muito de espiritualidade, nós falamos de cura, nós falamos de renascimento, né? Por exemplo, agora a gente está chegando numa época do ano onde todo mundo faz uso da lei da atração. Ano novo, todo mundo tem sonhos, metas. Coloca no papel. Na verdade, é a lei do magnetismo, né? Então a gente atrai aquilo que a gente é. Não é nem o que a gente quer, né? O que a gente tem dentro da gente, o que a gente acredita, nossas crenças. Então é isso que a gente vai atrair para nós, sempre. Não é o que a gente simplesmente quer, eu quero. Então a gente tem que fazer um trabalho de reflexão e analisar o que a gente acredita, o que a gente tem dentro da gente ali. E se for necessário mudar, alterar, né? Tranquilo, tem que alterar, tem que ter pelo menos esse discernimento de que não está no caminho certo para você poder atrair aquilo que você quer, né? O que quer é aquela questão. Muitas vezes as pessoas sofrem pelo aquilo que elas dizem querer, né? Mas sofrem muito, né? Porque elas querem. E aí elas criam um sofrimento que depois analisa assim, será que ela quer realmente isso? Ou alguém que ela viu tenha uma vida legal e ela
projetou isso para a vida dela e ela não tem, ela não de é. repente ela até quer, mas ela não sabe como manifestar, né? E aí ela precisa fazer um trabalho de reforma íntima primeiro, às vezes, para modificar ela, né? Para modificar a pessoa, né? Própria, para poder manifestar o que ela quer. Né? Não é simplesmente, eu quero e eu vou manifestar. Tem uma série de coisas. Ela já tem que acreditar que é dela, tem que pensar positivo o tempo inteiro, aquele diálogo interno que a gente tem positivo, aquele diálogo interno que a gente tem com a gente mesmo, tem que ser positivo, né? Não pode ser nunca um diálogo negativo, limitante. A gente tem que trabalhar para isso mesmo, focar e fazer a reforma íntima quando necessário, sim. E esse ponto de a pessoa querer a todo custo, eu acho que pega um pouco, sabe? Depende do que está acontecendo. Às vezes a pessoa passa por um martírio, né? Até no quesito espiritual ali envolvido, porque ela quer algo que no inconsciente dela, que a gente conversou até antes, no inconsciente dela, talvez até uma outra experiência, uma outra vida, ficou mal trabalhado, e ela acredita que ela precisa daquilo nessa vida também, ou até na infância, vamos dizer, alguma coisa mal trabalhada, ela teve uma né? crença limitante, de repente, em relação a determinado evento, né, determinado episódio, ela ficou com aquela crença limitante, aquela crença negativa, e aí vários eventos parecidos ou iguais vão surgir ao decorrer da vida dessa pessoa, e ela vai agir da mesma maneira, negativamente, como agiu, né, ou nessa vida, ou em existências passadas, ela vai agir da mesma maneira como sendo a única verdade. E não, trata-se apenas de uma crença limitante, né, que aí é necessário modificar isso. Não tem como tirar uma crença limitante, mas existe a possibilidade de você alterar a limitante pela fortalecedora. Aí sim você consegue atingir seu objetivo. A crença limitante, ela não permite que a gente cocrie, né? Que a gente realize, tenha uma cocriação, manifeste. Isso é importante a gente falar, porque às vezes tem situações que a gente observa no dia a dia que tá tudo dando errado, né? Tá tudo assim, parece que encomendado para aquela pessoa desistir. E aí atrasar. A gente atrasa, né? Hoje tava um trânsito maravilhoso, né, na cidade aqui de São Paulo. Hoje todo dia é maravilhoso o trânsito, né? Mas hoje tá no especialíssimo, hoje, né? Vamos falar nesse ponto. E nem é horário de pico, né? Mas às vezes essa pessoa acorda, o trânsito tá ruim, ela perde um compromisso, e aí ela vai desenrolando tanta coisa que ela não consegue parar e falar, não, eu preciso de um momento para cocriar a minha realidade do jeito que eu quero, né? Exatamente, Na verdade, por que é assim? O dia começou ruim, e foi o dia inteiro ruim, negativo, com eventos negativos. Por quê? Porque a pessoa ela já estava com um pensamento negativo, ela não travou aquilo, ela não parou, sabe? Ela continuou. Veio um pensamento negativo, ela meio que deu poder para esse pensamento, e foi se estendendo. Aquele negativo que era pequeno virou ali o dia inteiro de pensamento negativo e, consequentemente, eventos negativos. Então, no primeiro pensamento negativo, a gente tem que bloquear aquilo. Bloquear. Eu leio muito assim, materiais do Bob Proctor, né? Assim, eu tenho na minha vida o Bob Proctor, a Rhonda Byrne e a Esther Hicks. Né? Então, assim, no primeiro pensamento negativo, você fala cancelado, cancelado, cancelado. Porque senão ele cria asas e aí o seu dia realmente ele vai ser uma série de acontecimentos negativos. Não pode. E a gente determina, né? 100% da nossa realidade. A gente determina isso. Então a gente consegue frear esses pensamentos. Frear para que os positivos possam existir ali, né? Tem espaço para eles. Que coisa interessante isso, né? Quando eu perdi meus empregos, né, nas orquestras sinfônicas lá no Rio Grande do Sul, eu tive que me virar nos 30. E se virar nos 30, acabei sendo motorista da Uber, né? E não foi muito produtivo. Por quê? Entrou a pandemia, imagina uma cidade muito pequena, universitária. E todo mundo vai embora.
Então não tem mais festa, não tem mais movimento, as escolas pararam, então foi o maior fracasso ser motorista da Uber, né? Eu pagava para poder trabalhar. Aí eu peguei, tudo bem, tem minha moto e vamos com a minha moto mesmo fazer teleentrega. E aí eu fiquei acho que uns 4, 5 meses fazendo teleentrega de moto. E aí teve um domingo que tava chovendo muito. E eu tava feliz da vida porque eu tinha conseguido fazer teleentrega numa churrascaria que tinha lá. E domingo churrascaria bomba, né? Principalmente em teleentrega. E eu falei, não, beleza, hoje tiro, né, o pé da miséria. E eu era um dos primeiros teles que tinha chego naquele momento ali. E aí, feliz da vida, o primeiro saiu com 5 entregas. Eu disse, opa, próxima vai sair com 5 entregas também. Aí chega na minha vez, eu saio com 1 entrega só. Cara, eu reclamei aquele dia. Vocês não têm ideia, assim, um frio inverno, chovendo. Cara, na minha frente sai com 5 entregas e eu com 1. Eu tava, assim, azedo mesmo. E aí, na volta pra churrascaria, eu lembrei exatamente disso que tu falou. E aí eu pensei, reclamando do quê? Do que tu tá reclamando? E eu comecei, pensamento cancelado, pensamento cancelado, pensamento cancelado. Cara, na moto, voltando pra... Mas eu não falei 3, acho que eu falei umas 3.000 vezes. Quando eu cheguei lá, todo mundo começou a atrasar. Eu nunca fiz tanta entrega na minha vida, cara. Olha. Eu fiz muita entrega aquele domingo, assim. Eu não aguentava mais. Às vezes eu parava a moto numa rua para descansar, porque não dava mais. Mudou a frequência. Mudou a frequência. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Um grande abraço.